Que a paz de Cristo esteja com você. Vou ler aqui um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Gênesis 1:1. Vamos falar sobre Deus, a criação, os céus e a terra. Está escrito: no princípio, criou Deus os céus e a terra. O livro de Gênesis, assim é chamado, por causa do título que recebeu quando a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego. Judeus helênicos, judeus de cultura grega, traduziram a Bíblia toda do hebraico para o grego. É chamada a versão dos 70, ou a Septuaginta. E essa aqui é Bereshit, e colocaram no grego Gênesis, o livro das origens. E o que diz aqui o livro das origens, o livro de Gênesis? Que no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus, ele aparece já como o criador de todas as coisas. Nem se cogita da não existência de Deus. A Bíblia já parte do princípio de que Deus existe e não se fala mais nisso. Não dá para isso inexistência de Deus. Ou do ponto de vista do agnóstico, que é aquele que não acredita na possibilidade de conhecer Deus. Não estude com essa intenção de contestar a existência de Deus, como fazem os ateus. Ou com aquela dúvida eterna dos céticos, que não conseguem acreditar na existência nem mesmo da verdade. E muito menos dos agnósticos, que não acreditam na possibilidade de Deus ser conhecido. Como que vai se estudar o livro de Gênesis? Como ele propõe para nós. Gênesis 1:1. Deus existe. Não se fala o que é que Deus estava fazendo antes de nos fincar em estudo bíblico, sem muitos aprofundamentos ou muitos voos para fora da teologia bíblica. Existe uma teologia bíblica. Deus existe. Alguém vai perguntar, mas por que nós chamamos Deus de Deus? Porque Deus não é nome. Você não consegue saber o nome de Deus. Os rascunhos que você vai encontrar na própria palavra de Deus, eu falo rascunhos de maneira metafórica, quer dizer, os rabiscos, os extratos, as tentativas de se colocar um nome em Deus, todas elas esbarram na limitação da nossa compreensão. Não tem como compreender. Assim, nós chamamos Deus de Deus por causa da nossa tradição piedosa. Atributos de Deus são transformados em nomes próprios. O que é um atributo? Vamos simplificar aqui. Atributo é uma qualidade inerente ao ser. Está no ser. O ser, a quem nós chamamos Deus, tem atributos. E esses atributos, eles são tomados no lugar do nome, porque nós não podemos saber o nome de Deus. A primeira tentativa que as Escrituras vão fazer, dizer qual que é o nome de Deus, está no livro de Êxodo, capítulo 3, que nós também vamos estudar aqui no canal, e você vai ter acesso. Essa aula tanto está aqui no canal Teólogo de Fronteira, como também essa aula está publicada em nosso novo canal. Você já conhece o novo canal do professor Rogério? Muito bem, nós estamos com um canal que chama-se Escrituras de Capa a Capa. Nesse canal, Escrituras de Capa a Capa, só conteúdo bíblico. Nós não vamos colocar ali outros assuntos paralelos, somente a Bíblia de capa a capa. E no canal Teólogo, nós vamos continuar com o mesmo projeto dos teólogos, que é ampliar o conhecimento da teologia o máximo que a gente conseguir para o maior número de pessoas possível. Bom, Gênesis capítulo 1, versículo 1, que é o projeto do canal Capa a Capa, diz: Deus existe. Nós sabemos o nome de Deus? Não, nós não sabemos. O mais próximo que a gente consegue chegar a essa ideia de que nós chamamos Deus de Deus é por causa da palavra dia.
Como você vê, o dia, ele é luminoso, iluminado, claro. O dia, ele é preferencial à noite. A noite é o contraste com o dia. Deus não tem o seu nome associado à noite, tem o seu nome associado ao dia. Então, Deus, que nós temos, é uma palavra que veio do conceito de dia, por causa da luz, da claridade. Deus existe e Deus é luz. Na teologia bíblica, não se cogita a inexistência de Deus. Não. Na teologia bíblica, nós entramos com os dois pés no caminho da fé. Crê-se que Deus existe. E a partir desse momento, você já começa a entrar pelo caminho certo, de maneira certa, com o que eu leio a sua palavra. Leia a palavra crendo que Deus existe. O autor aos Hebreus diz, quando Deus existe e você crê nele, ele vai ser galardoador da sua vida, de todos aqueles que nele creem. Gênesis 1:1 diz, no princípio, porque no princípio? Porque Deus não tem princípio, mas a criação tem princípio. No livro do Apocalipse, que faz parte das Escrituras Sagradas, nós encontramos Jesus dizendo sobre o Alfa e o Ômega. Existe começo e existe conclusão. Cristo deixou claro para nós, vai haver consumação dos séculos, consumação do tempo presente, consumação deste mundo. O apóstolo Pedro fala que vai acontecer o enrolar dos céus. Os céus se enrolarão, os elementos ardendo em fogo se fundirão. Isso aí é na consumação dos séculos. Mas a gente está no Gênesis ainda. Houve um princípio para a criação. Princípio, um começo. Antes da criação, somente Deus. Agora, a partir da criação, Deus e o mundo. A palavra grega, mundo, cosmos. No português, em uma só versão. Teve um princípio. E esse princípio não é o nada. Você não pode dizer, do nada criou Deus os céus e a terra. Porque isso aí é uma negação das Escrituras. Não é do nada. O autor aos Hebreus disse, pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Deus tomou a sua palavra como matéria-prima para a criação do mundo onde nós estamos. Portanto, o mundo, aos olhos de Deus, é uma representação visível da sua palavra invisível. O autor dos Hebreus fala, o aparente foi criado daquilo que não é aparente. Vocês entenderam? Vocês compreenderam? O mundo é aparente. A palavra de Deus não pode ser vista como palavra, mas pode ser vista pela criação. E é por isso que Paulo diz que a criação é uma Bíblia para todas as pessoas. Por meio da criação, é possível se chegar à fé na existência de Deus. Mesmo que a gente não vá ter o que é o equivalente da palavra revelada, porque a Bíblia é a palavra revelada de Deus. Mas e o mundo que Deus criou? É a sua palavra natural. Todas as pessoas observando com coerência um autor, um criador, um originador, que a Bíblia chama de Deus, o Pai das luzes, no princípio. E o que mais que nós lemos na Bíblia? No princípio, criou. O mundo é uma criação de Deus. É o atributo da onipotência de Deus, porque Deus é onipotente, pode tudo. E juntamente com o seu atributo de inteligência infinita, onisciência, oniconhecimento. Deus tudo sabe, tudo pode. E a Bíblia diz que o mundo é uma criação, não é uma invenção de Deus. Mantém aí também, dentro do seu repertório de estudante da Bíblia, o máximo que você conseguir da poesia bíblica. E na poesia, Deus é o criador. Em que sentido? Uma criação sensível é uma expressão, assim como a poesia é uma extensão da alma do poeta, o mesmo termo é utilizado para dizer de Deus e do mundo. O mundo não é uma invenção, o mundo não é uma experiência,
O mundo é uma criação de Deus. É por isso que o mundo é tão belo, é tão inteligível, é um mundo habitável. Venha comigo, confessa, o mundo é um lugar maravilhoso. Eu não falo do mundo enquanto cosmos, sistema de coisas, enxertado de malignidade. Eu falo do mundo natureza, o mundo criado pelas mãos de Deus. Ele é um belo mundo. Ninguém pode negar que a paisagem que um retratista ou um paisagista consegue reproduzir é realmente inspirado por algo mais do que simplesmente um ato mecânico da sua inteligência. Veja só, o mar. Quando a gente olha para o mar, tanto do nascer do sol quanto ao poente, não tem como dizer que não é uma bela obra. O transcorrer do sol, a beleza da lua, das estrelas, da natureza, da mata, tudo isso daí nos encanta aos olhos. A criação é obra das mãos de um poeta. Quem? Céus. Está no plural. Os céus. E é por isso que a tradição judaica fala de 7 céus, embora que a doutrina do Novo Testamento fale de 3 céus. Deus criou os céus. Os céus. A palavra hebraica dá a entender que o elemento químico, o elemento natural para a criação dos céus é o fogo. É isso aí que o hebraico dá a entender. Que, no princípio, Deus criou os céus chamejando, sabe? Mares que tem nos céus. E, havendo criado os céus, Deus colou, tá bem? Os céus, colou embaixo a terra. Aqui a plataforma. Você tem os papais, você tem a plataforma. De tal maneira que nós, dentro da doutrina cristã, nós cremos na criação de 3 céus, sendo que o primeiro céu vai aqui da troposfera, onde você e eu pisamos, e é o chamado céu atmosférico, até onde conseguem voar os aviões, até onde existem as grandes montanhas do mundo. Aí vem o segundo céu. Segundo céu, aonde estão as habitações dos anjos que Deus criou. E no terceiro céu, que é a morada de Deus em espírito, só Deus está aí, é assunto para as próximas páginas. Bom, seja muito bem-vindo ao nosso canal Teólogos Fronteira e venha também conhecer o nosso canal Escrituras de Capa a Capa. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Paz seja com todos. Obrigado aqui pela presença do nosso irmão Erlan e também Refúgio Teológico. Que o Senhor Deus abençoe vocês em nome de Jesus.